Fala galera, Maranata, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Código Chave. Estamos aí para estudarmos mais uma vez a nossa lição que começou semana passada. Metanoia é o tema dessa temporada e você é convidado para estar conosco. Não é isso, Joe? Maravilha! Cheguei aqui, estou estreando agora, né, na segunda lição, segundo episódio dessa nova temporada. E a lição tá uma maravilha, hein? Para variar. Pra variar, Não é isso, pastor? Exatamente, eles vão cansar de ouvir a gente falar que a lição tá fantástica, mas realmente tá diferenciada. A gente veio de um tema, numa lição da temporada anterior, bem teológica, né? Agora a gente está numa coisa bem prática, bem temática, bem atual. Né? O pastor foi muito solicitado, né, nessa lição, o verbo. Agora a gente só vai desfrutar aí dessa lição e espero que realmente essa lição ela possa ser aplicada na nossa vida. Amém. Essa temporada, se a gente aplicar o que a gente aprender aqui, vocês e nós aqui, nossa vida vai ser muito melhor, mais saudável. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, a Lorena está de maravilha. volta conosco aí. Pois é. Seja bem-vinda mais uma vez, Lorena. Muito obrigada, eu agradeço. É um prazer estar aqui novamente. Curti estar aqui. Difícil para mim, né? Estar no meio das câmeras. A gente fala tanto, parece longe delas, mas na frente é diferente. Mas agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Seja sempre bem-vinda. Maravilha. E saiba que essa temporada você vai ser muito solicitada. Vai. Tá bom? Então vamos ver. Espero Agora- que a gente faça uso. Só explica pra gente que camisa é essa que você tá usando. Você é torcedora da Argentina? Pois é, eu tive o privilégio de participar do Maranata, que foi o programa, né, que teve o ano passado. E essa camisa é da União Argentina. Então, todo o pessoal da Argentina que esteve lá, a União Argentina deu essa camiseta para eles. Ela está aqui, ó. Maranata. Maranata. É Maranata, então estamos aí levando o evangelho, mesmo assim, de Argentina. Isso aí, isso aí. Bom, galera, para você que está aí do outro lado, vou convidar você a continuar nos acompanhando. Se você está no YouTube aí, nos acompanhe também nas nossas redes sociais ali, no nosso Instagram, né? @código-chave PDC, tá bom? Também nas plataformas de áudio, você é o nosso convidado para estar nos acompanhando, participando conosco. Já faz o seguinte, já curte, compartilha e comenta também, tá bom? Vai lá nos comentários, comenta para que esse vídeo possa ser publicado para outras pessoas, possa ser indicado. E falar em comentar, nós temos aqui, ó, nós vamos sortear em breve, dá para pegar aí, Richard? Nós temos em breve, vamos sortear aqui esse bonezinho da Missão Caleb, Ó. tá bom? Pode ser seu, tá? Aonde você estiver. No próximo episódio a gente No vai próximo episódio a gente vai falar como que vai ser esse sorteio. E eu já digo, vou dar um spoiler já. Já nos siga nas redes sociais, tá bom? O E segredo é também, estar seguindo a gente, tá? é isso aí. Você pode ganhar também essa meditação jovem desse ano, tá bom? Que top! Idêntico. Autêntico, idêntico. De onde eu vi idêntico? Eu tô sem óculos aqui, né? Então, nosso devocional jovem. Então você pode ganhar esse aqui também. Como que eu faço para ganhar? No próximo episódio, No próximo pastor. episódio. Você vai saber. Tá bom? Siga-nos nas redes sociais. Por falar em nos seguir, então, vamos começar? Joe, Vamos orar? faz essa oração para nós. Com certeza, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui em Tua presença e para falarmos um pouco mais sobre essa lição. Essa lição que traz alguns mistérios da mente. E com certeza o Senhor já está nos revelando várias perguntas que nós temos. Então que possa ser um assunto para engrandecer e melhorar todo o nosso entendimento e também a nossa disposição, o nosso ânimo para poder te servir e te adorar da maneira que o Senhor merece. Nós agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Madison, Então vamos que vamos, né? episódio 2, suas primeiras impressões aí. Restaurado por completo. Vale lembrar, só deixar claro, que a presença da doutora Lorena aqui com a gente não é por acaso, né?
a gente tem um desafio de ter pessoas da área, porque a gente quer nessa temporada poder, até mesmo porque as pessoas entenderem que ciência, né, e religião, né, conhecimento bíblico e conhecimento científico andam juntos. Juntos. E quando a gente tem uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, mas que também é um profissional da área, a gente fica mais fácil a compreensão e o entendimento para decifrarmos o código, né? Então, Maravilha. vai ficar, acho que essa temporada vai ficar top para que a gente possa aprender, até mesmo para criar uma solidez na razão da nossa fé. Mas vamos avançar. O texto que eu escolhi, o capítulo é o capítulo 19 do primeiro livro de Reis, mas eu quero ler o texto. Para mim é um texto, e eu vou explicar por que esse texto, eu destaquei esse texto. É o versículo 12, esse versículo, né? É o versículo 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Só aqui mesmo. A gente, só contextualizando, né? É um momento de crise emocional do profeta. O profeta veio de uma grande vitória, né? Um combate que desgastou muito ele ali com os profetas de Baal, no Monte Carmelo. E de repente ele sabe que Jezabel estava à procura dele para matá-lo e ele foge. A gente abre até um parênteses aqui. A gente comentou isso no episódio passado, não sei se foi nos bastidores, mas no episódio passado a gente comentou que havia, Lorena, um pensamento assim, a pessoa depressiva está endemoniada, né? Aí, assim, você vê um homem de Deus, que é Elias, e ele estava, assim, depressivo, né? Então, a gente vai ver algumas coisas na Bíblia e a gente vai aprender nessa temporada que depressão e outras, né, e outras enfermidades, se assim pode chamar, né, ou síndromes emocionais ou mentais, ela fazem parte da vida do ser humano. Elas podem até estar associadas a algum quesito espiritual, sim, falta dele, mas em algum momento, mas não quer dizer que a pessoa está possessa pelo inimigo. Aqui está um exemplo claro disso. O profeta Elias, numa profunda crise espiritual, ele foge, estava exausto, estava cansado, né? E com medo de Jezabel, ele se esconde, ele vai para o deserto e se esconde. E o texto que a gente leu aqui mostra Deus se apresentando a ele. E a forma como Deus age para restaurar a vida do profeta, né? Deus aparece ali de uma forma tranquila. Deus, ele não se manifesta apenas assim em manifestações grandiosas de poder. Nem sempre as coisas acontecem assim. Mas através de uma presença calma, mansa, tranquila, Deus vai agindo para que pudesse restaurar a vida do profeta, né? E isso mostra que nós precisamos, se nós quisermos ter uma vida transformada, se nós queremos vencer as crises emocionais, o primeiro passo é uma intimidade com Deus. Ali já começa, né? A gente poder trabalhar e depois alguns auxílios e ajuda que a gente vai aprender por aqui. Maravilha, pastor. Bom, você vai aparecer para você aí a tirinha na sua tela. Eu queria que você acompanhasse conosco também, que a tirinha é muito legal aqui. O primeiro quadro parece aqui que tem a personagem está aqui com o tablet ou com o celular na mão, né? Provavelmente vendo uma propaganda no Instagram. Pelo menos é o que parece para mim ali. E aí tá ali. Saiba mais, né? Exatamente. Então, saúde integral. Mente, corpo e espírito. Saiba mais. Aí no outro quadrinho, parece que ela está clicando ali no Saiba Mais, né? Está apontando o dedo ali, parece que ela vai acessar esse site ali. Gostei. Saúde integral. Achei tendência. Será que é uma tendência mesmo? Já lançou a pergunta, né? Mas vamos direto pro debate. A minha visão, como é assim, quais são as primeiras impressões? A minha impressão que eu tive aqui é o seguinte: quando ela viu, ela só se interessou. Quando ela viu, ela só se interessou porque ela achou que aquilo tinha tendência. Legal. Mas ela não se importava com o assunto. Mas, apareceu para mim é porque é tendência. Então eu vou seguir, eu vou descobrir,
eu vou compartilhar, né? Eu vou dar meu like aqui, porque ela percebeu que era tendência. Talvez a minha primeira impressão que veio aqui, a maneira como ela agiu, não é porque aquilo era interessante para ela. E interessante que a gente vai ver aqui, exatamente o que a gente vai ver nesse episódio dessa semana, vem exatamente falando sobre saúde integral, né? E por falar em saúde integral, vamos começar então abordando aí o tema, aproveitando aí o conhecimento da Lorena. Lorena, contexto, a partir de domingo aí. Explana para nós aí o que você entendeu, o que você compreendeu. Traz pra gente aí. A parte de domingo ela traz para a gente bem claro, continua, né, a história de Elias, traz para a gente então o que foi que Elias sentiu. Elias veio daquela grande vitória, ele veio do povo, que Deus consumiu então ali, né, a oferta que ele fez, demonstrou ao povo, ele se mostrou vitorioso, então ele estava ali se mostrando que o Deus dele era verdadeiro. Então ele estava assim, no auge para todo mundo e ao mesmo tempo, passado assim, como se diz, 24 horas, ele foi ao fundo do poço. Que foi quando chega-se para ele a ideia de que estavam-se atrás dele, né? Jezabel estava atrás dele e ele vai então para o deserto correndo, com medo. E aí a gente vê, se pegar, né, quem lê lá em 1 Reis 19, os sintomas, e aí a gente subentende hoje que os sintomas, depressão. Então o profeta estava deprimido? Era Pelos depressão? sintomas a gente consegue entender assim. Na época a gente não ouvia falar nisso. Mas se você ler o texto bíblico, eu até separei aqui. Fala para mim ler aqui, Ó, doutora. Eu coloquei as palavras que eu fui tirando, né, do texto. Mas ele mostra medo do que poderia acontecer. Então ele tinha medo, ele não sabia o que iria acontecer, mas ele sentiu medo, ansiedade, porque ele não sabia, tristeza, ele sentiu sono, que é aquele cansaço, a vontade só de dormir, pensamento suicida, que ele se pediu a Deus, né, que findasse sua vida. Ele queria que a sua vida acabasse naquele momento. Pensa, foi no auge. Poxa, ele acabou de ter uma vitória tremenda. Ele se isolou, porque ele foge de todo mundo. Primeiro ele chama seu colega, mas aí a pouco ele deixa Eliseu e ele vai sozinho. Então ele faz outra coisa que é o isolamento. E outra palavra que aparece lá que foi o desânimo. Então são todos sintomas que hoje a gente entende que é de uma pessoa deprimida. Lorena, dentro disso que você falou, a pessoa para ser diagnosticada com a depressão, ela tem todos esses sintomas ou ela precisa ter quantos desses sintomas? Então, hoje ela precisa apresentar geralmente 2, 3, 4. E Elias tinha todos. Ele apresentou esses todos. A questão hoje, para a gente classificar isso, a pessoa ela precisa apresentar hoje a depressão por mais de 2 semanas, para ela entrar com um diagnóstico. A questão de Elias, que a gente vê aqui bem claro, é porque ele teve um processo, né? Mas a gente vai ver isso no decorrer da lição. O que eu escuto muito, igual o pastor começou a falar, é que quando a gente fala em depressão, o que a gente mais escuta, eu falo assim, eu não tenho vergonha de falar, mas eu já tive depressão, faço o uso até hoje de medicação, faço terapia para trabalhar isso, mas é assim, você está com falta de Deus. Então, muitas das pessoas hoje que têm esse problema, elas sentem essa questão de falta de Deus. E aí, como a gente tem que falar sobre ciência também, né? O nosso podcast envolve isso, eu fui ler sobre a psicologia da religião. E aí eu assisti essa semana um podcast, e aí quando fui convidada, eu falei, nossa, esse podcast encaixa certinho. O podcast é do Daniel Gontijo. Ele é um doutor em psicologia e ele trabalha com a psicologia da religião. E ele fala muito da questão assim, o que faz as pessoas se voltarem para a religião? A principal coisa é a questão da crença. Então, se eu creio em alguma coisa, o que me leva a crer?
se eu creio em um ser que me criou, por que eu estou nesse lugar, o que eu sou importante. Então, isso me mantém firme aqui. Isso me dá um grau para talvez, me manter longe da depressão. Mas aí, pelo estudo que ele fez, que foi o doutorado dele, ele apresentou que mais do que a crença em acreditar nesse Deus, o que mais importa para uma pessoa desenvolver ou não a depressão é a sua área comportamental ou social referente a essa crença. Vamos explicar isso, então, no nosso contexto. Como assim a sua área comportamental? É como que a pessoa se comporta relacionada a isso. E a sua maneira social. Colocando aqui, vamos falar do John, por exemplo. John tem a sua profissão, mas o que é a sua religião para você hoje? Você é um líder, você tem um cargo na igreja, você tem momentos que você tem que fazer de lazer com os jovens da igreja, você participa de reuniões da igreja, você está envolvido com a comunidade da igreja. Isso faz com que o seu comportamento e o seu social esteja envolvido. Isso te mantém mais fácil longe da depressão do que só a crença em Deus. Então, isso foi já comprovado cientificamente. E aí, eu estava esperando que o pastor comentasse, mas eu acho que eu já puxei, eu vou comentar primeiro. Não Mas aguentou, aí, não aguentou. o papel da igreja não simplesmente, a gente está aqui para servir a Deus e esse é o ponto, né? Mas o papel da igreja como uma apoiadora, né? Confortadora, pelo fato de nós não estarmos isolados, né? Então, o fato de nós estarmos aqui em comunidade, isso facilita a nossa convivência, a nossa vida, né? E a forma como que a gente vai encarar todos os nossos outros problemas. Isso, porque eu falo, quando a gente vê Elias, a gente vê nitidamente isso. Elias falava ali, Elias falou com um anjo. Ele conversou, ele teve prova de quem era Deus. Mas o que Elias estava se sentindo? Qual foi o problema dele? Ele se viu sozinho, ele falou assim, Isolado. mas eu sou o único profeta. Porque ele não sabia que tinha lá um profeta que estava vivo ainda. Ele se sentiu como o único israelita que servia ao Deus. Ele não sabia que tinha mais 7.000 que ainda adoravam a Deus. geralmente Então assim, se né? sentir isolado. As pessoas acham que os problemas estão para todos. Mas há um momento que a pessoa acha que só ela está sendo atingida. Mas vai lembrar, assim, a gente tem plena consciência de que a depressão ela não é um momento de possessão, não é uma coisa diabólica. Por isso que ela precisa de uma terapia, precisa de um remédio se for necessário. Mas a maneira como Deus tratou Elias, né, naquele momento não tinha um terapeuta, não tinha um remédio, mostra que também a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus são importantes também neste momento. Tá? Então, há um momento que só o seu relacionamento com Deus pode te ajudar. Mas dependendo do grau que você tiver, você vai precisar de uma ajuda profissional. Então, não é o que precisa lembrar, não é só oração. Há momentos que a oração vai resolver, a busca vai resolver, a comunhão vai resolver. Mas há um momento que você vai precisar da comunhão, vai precisar da busca, do relacionamento com Deus. E esse é o primeiro passo. E talvez você vai precisar de uma ajuda profissional, de uma terapia, de um remédio. É bom ficar claro isso, né? Eu queria até abordar isso com a Lorena, porque quando você olha aqui o profeta, aconteceu algo assim incrível com ele, né? Ele provou ali que Deus era Deus, foi fantástico. E aí a gente olha assim, acha estranho a reação dele após esse milagre, né? Geralmente a reação seria assim, radiante, feliz, alegre e tal. Mas percebe-se que, como você abordou aí, ele estava sozinho. Ele se sentiu sozinho. E talvez, será que ele estava recebendo essa pressão externa? Será que colaborou para esse estado depressivo que ele teve depois? Então, aí por isso que uma das coisas que a gente fala muito, né, na área é exatamente isso. É qual o nosso envolvimento, que daí a gente vem para a questão do sentido da vida. Porque a gente acreditar em Deus é uma situação. Mas se eu sou filho de Deus, eu acredito nele, Deus me colocou neste mundo. Mas qual o meu papel aqui neste mundo?
eu estou aqui para quê? Eu preciso me desenvolver. E nesse meu desenvolver, eu preciso estar ajudando alguém, envolvido com algo, eu preciso estar participando de alguma coisa. E esse é o meu papel. Então, a gente, assim, Elias fez a sua parte, mas aí a pouco ele se sentiu sozinho, isolado. E aí, às vezes, o que nos falta é você, às vezes, de que adianta, então, você vir à igreja, igual a gente pode ver. Eu vou à igreja, vou lá, adoro, saio, ninguém me cumprimenta, ninguém fala comigo. As pessoas vão, se juntam, eles conversam, batem papo, eu não participo dessas rodas. Então, a gente vê que isso também faz parte. Então, o social, ele conta muito na vida da pessoa. Nós somos seres sociais. Então, isso não tem como tirar da nossa vida. E Elias, o que você vê, que nota na vida dele, que fez total diferença daqui, para ele se sentir tão depressivo, tão para baixo, exatamente nessa melancolia, foi se sentir completamente só. Foi exatamente o estado que ele estava. E quando ele estava sozinho, Deus aparece, né? Isso mostra que Deus ele vai aparecer na nossa vida nos piores momentos, nos dias mais difíceis. Deus está ali para nos levantar e nos ajudar. Então vamos para a parte do compreenda. Joe. O compreenda, ele dá continuidade, né? Assim, realmente é a parte do contexto. E realmente me pegou muito essa questão, né? Porque ele estava num momento ali de ápice da vida dele como profeta, né? Logo depois ali daquela aprovação, o negócio pegou e, assim, depois de uma grande vitória, veio essa sensação de queda. E aí a lição até comenta, né? Como é que pode isso acontecer depois de um momento tão especial na vida dele, ele ter esse sentimento ou ter essa sensação? Aí a lição fala assim, as aparências enganam. E eu acho que tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje, né? A gente também vive num tempo de aparências, né? Quando a gente vê nas redes sociais, parece que a vida das pessoas ela é perfeita. Não tem problema na vida das pessoas ali, as fotos, os vídeos, tudo que está acontecendo ali. Você fala assim, eu queria ter a vida dessa pessoa. E aí, eu não sei se a Lorena ela pode confirmar, mas parece que isso também influencia a dar um desânimo, um vazio na vida dessas pessoas que estão assistindo, porque as pessoas elas sentem que não podem alcançar aquilo. Se for questão de corpo, né? Falou aqui da comparação. A comparação, ela se compara com a outra pessoa e fala, eu nunca vou ser desse jeito. E aí isso também influencia. Então, assim, alguns pontos que eu gostei dessa parte do compreenda é que mesmo a gente precisa ficar atento, que mesmo depois de momentos de vitória, a gente às vezes, talvez, eu não sei como que a gente consiga se blindar, mas a gente precisa ficar atento que pode haver um momento de tristeza, de desânimo. Inclusive, já aconteceu assim comigo, depois de um evento que tinha na igreja, ser legal, ser top, falar assim, todo mundo, nossa, que legal, que bênção e tal. Depois eu senti assim que, poxa, não sei, sei lá, talvez eu poderia ter feito mais, ou não foi do jeito que eu queria, e ficar triste por causa disso, né? Então, a gente tem que observar muito isso daí. E aí, o título está falando de conexão entre mente e corpo. E aí está falando assim, quando o profeta mergulhou no desânimo, Deus enviou um anjo para ajudar a acalmá-lo e restaurar a sua mente. O anjo atendeu às principais necessidades de Elias. Aí foi alimento, água, sono, né, exercício físico, ar fresco e luz solar. E aí é engraçado que a gente talvez não para pensar, mas Satanás, ele a todo tempo, ele está influenciando nas outras coisas que também tem a ver com o físico. Então, quando a gente fala assim, um corpo fraco, ele não parece conseguir fortalecer a mente. E se você também não nutre a mente, o seu corpo padece porque você não está cuidando da sua mente e da sua cabeça. E aí é importante que nós cuidamos, né, de todas as coisas que envolvem a nossa saúde, né, um alimento. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes, a hora de se alimentar, o que a gente está comendo, está botando para dentro do nosso organismo. A gente está bebendo água direitinho.
O sono, eu falei, pô, meu problema é sono. Às vezes eu chego em casa, aí eu faço alguma coisa e tal, aí eu não durmo na hora que eu sinto sono, aí eu seguro um pouquinho, e aí o sono vai embora. Aí já era. Aí 11h30, meia-noite, o olhão tá desse tamanho, e a mulher tá, meu filho, bora dormir. Você é inimigo do fim, como diz minha esposa. E aí a gente precisa se cuidar, a gente precisa se atentar. Porque eu sinto, quando eu durmo tarde, né, como eu acordo, às vezes não tão disposto, não tão animado, não tão ali concentrado para poder fazer as atividades. Então, a gente precisa focar nas coisas do nosso corpo para a gente também conseguir uma mente. Como é que a gente vai fazer uma meditação, buscar a Deus, talvez resistir a uma provação, uma tentação que vem ali, se a gente tiver com a mente fraca? Não tem como. E a gente pode começar a fazer isso a partir de um cuidado mais, né, especial com o nosso corpo, como está trazendo a lição. E legal que aqui a gente deixa bem claro a lição, que o anjo primeiro alimenta, dá água, dorme, meu filho. Acorda, dorme de novo, come mais. Calma, calma. Sua jornada vai ser grande. Em nenhum momento você tem que orar. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Primeiro, cuidar do corpo. Porque um corpo são, a mente sã. E aí ainda vou complementar, né, com o que você falou, porque ele também poderia ter falado assim, bora que não acabou não, meu amigo. A obra não para, bora continuar, bora, não adianta ficar deitado aí não, bora, né, para de frescura. E não foi isso, que primeiro ele teve que cuidar realmente do corpo, para que ele pudesse depois cumprir a missão que cabia a ele. E aí, o que eu achei muito interessante foi até a perguntinha aqui embaixo, quanto tempo que você precisa para se recuperar? Porque, no caso, a história de Elias foi 40 dias para que Deus viesse a ele para conversar com ele. Então, ele teve esse tempo para se alimentar, beber água, descansar, fazer atividade física. 40 dias. Então, não foi assim, com uma semana você já está bem. Eu já fui lá visitar ele já tem que estar bom. Agora chega, cansou, já está bom. Não, ele teve um prazo para ele ter o tempo dele. E daí 40 dias Deus apareceu para ele. Deus foi paciente com ele, né? E aí, às vezes, a gente não repassa essa paciência, né, que Deus teve com Elias, com os nossos irmãos, com as pessoas que estão próximas da gente. E é importante a gente detalhar, igual você detalhou ali, né, as características, né, os sintomas de todo esse problema, para que a gente possa entender como reagir, como tratar as pessoas que estão ao nosso redor. E aí você até comentou, na época de Elias, né, não tinha essa questão da depressão. Imagina, né, o cara era uma época que tudo era raiz, meu amigo, um deserto árido, o negócio era tudo no chão. Ele fala, estou com depressão, né? Se ele fala isso com o outro profeta fala, toma vergonha nessa cara. Para com isso, Elias, você mandando uma dessa, cara, para de show. Então, era um momento delicado na vida de um profeta que tinha coragem, que tinha ousadia, que não tinha medo frente à morte, de mostrar que Deus era o Deus verdadeiro. Esse cara era o Elias. E mesmo assim, ele passou por um período de desânimo, de tristeza, de vazio e de solidão. Então a gente precisa de ter paciência, precisa de ter amor, principalmente quando a gente sabe que uma outra pessoa está com esse problema, a gente vai cuidar dela da maneira correta, da maneira, né, que precisa ser cuidado, com respeito e com o tempo também que ela merece. E a gente não pode desistir dessas pessoas, né? A lição traz, né, que a recuperação de Elias, né, e no caso a nossa também, geralmente ela é muito mais lenta do que a nossa queda. E a respeito da recuperação, Lorena, eu queria te fazer uma pergunta. A gente viu aqui a recuperação do Elias durou mais ou menos 40 dias. Isso. Né? Quando a gente olha assim, nossa, 40 dias é muito tempo. Mas eu acredito que 40 dias não seja um padrão para todo ser humano. Não. Pode ser pessoas que consigam essa recuperação com menos tempo e tem pessoas com mais tempo? Sim. Há relatos de pessoas que com menos tempo e há relatos de pessoas com mais tempo. O problema é que algumas pessoas hoje elas se acostumam a viver assim e acham que isso é uma maneira de viver. E aí elas costumam viver. Eu conheço até uma pessoa que tem 20 anos que usa remédio para depressão e o médico falou assim, não tem condição. 20 anos não tem como ser uma situação dessa.
porque você precisa sanar isso. A gente tem que pensar assim, você precisa encontrar os motivos que isso causa e começar a trabalhar. Porque igual a gente falando assim, Deus foi conversar com Elias, Elias estava ali até então sozinho, mas depois ele conversou. Então aí quando a gente vê depressão, a gente vê aqui, né, coisas que se faz, mas a gente falou da questão social. Uma das maneiras que se trata é terapia. Então, a terapia é uma das maneiras que a gente tem para se curar dessas coisas. E aí, quando a gente vê Elias, quando ele conversa, que ele tem o poder de dialogar, que ele tem o poder de conversar, parece que os ouvidos dele se abrem e ele consegue ouvir coisas que até antes ele então não tinha. Tipo assim, ele escutou e não entendeu. E aí ele se entende. Então, às vezes, o que falta nas pessoas é elas conversarem em terapia, porque daí não é conversar só com um amigo, né? Em terapia, porque daí é uma pessoa que realmente ela vai ter meios para te explicar e te ajudar a sair de certas situações. E aquilo, então, vai te realmente colaborar para que você saia daquele meio em que você está para sair daquele problema. Contextualizado dessa forma, a gente passa a ter uma visão diferente daquilo que a Bíblia apresenta agora. A visão que a gente tem é assim, parece que a primeiro momento, para mim, pelo menos a leitura às vezes aparecia, é que Deus falou assim, Elias, qual é? Você não é o único, tem 7.000 aí, você está achando que é a última... Eu já vi gente pregando dessa forma. Você está achando que é a última bolacha do pacote? Mas não é. Elias estava achando que ele estava sozinho. Elias estava com medo porque ele estava sozinho. Então, quando Deus se apresenta, não é porque ele se achava. É justamente por isso. Não, Elias, calma aí, você não está sozinho. Tem mais gente fiel a Deus. É mesmo? Então eu não estou sozinho? Já é uma maneira de despertar para ele, né? Deus começa a levar esperança para ele e fazendo justamente, tratando dele, né? Descobrindo quais são os motivos que estavam levando ele. Um deles era o medo, né? A alimentação que não estava legal, o descanso que não estava legal. Então as coisas elas foram colocadas no seu devido lugar. De certa forma, né? Ali estava Deus atuando como um psicólogo, né? Por excelência como ele é. Ele fez com que a alimentação, com que a água, com que o sono, tudo estivesse em perfeito estado. Por quê? Aí a gente já está até passando para as outras áreas, né? Adiantando, né? Eu vou avançar aqui rapidinho, mas assim, a gente já está na situação de que o nosso corpo, ele precisa estar bem para que ele funcione. Então, de que adianta Deus debater com ele se a mente dele estava focada naquilo, se ele não tinha dormido bem, se ele estava se sentindo o corpo ruim? Então, é isso que acontece. Deus foi suprindo as áreas, né? Deus foi tirando dele o medo, você não está sozinho, você precisa se alimentar. Então, Deus foi suprindo as áreas necessárias para restaurar e trazer ele de volta ao serviço. Você nunca deve falar com alguém se ela está cansada. Por isso que geralmente as brigas, né, matrimoniais que a gente fala, geralmente elas acontecem no fim do dia. No fim do dia você já trabalhou o dia todo, você está cansado, você já se estressou no transporte, no trabalho. Então ali você está descarregando ali, não é só a frustração às vezes do relacionamento, mas é dos outros problemas. Então é esse que é o problema. Acumulou tudo, né? Acumulou tudo. Então aí você vê o que Deus conversa com Elias. Ele pegou ele como se ele tivesse novo, 40 dias ele ali zen, para poder então vir uma conversa e ter uma revelação. Mas todo esse acúmulo de estresse, essas coisas assim, causam um desequilíbrio. E aí a gente parte para a parte do comenta aí. Então comenta, pastor Márcio. Não, o que me chama a atenção é por onde que Deus começou. Já estava no contexto aí, por onde que Deus começou esse processo de restauração, né? Olha por onde que Deus começou. Alimentação saudável, né? E repouso físico. Olha por onde Deus vai trabalhando, né? Para começar que o processo, né, de restauração, ele pudesse ser eficaz na vida de Elias, né? Mas aí surge outra pergunta, né? Por que a gente vê tanta gente hoje, nos dias que nós vemos, tão vulnerável mentalmente e emocionalmente? Mas, se você for olhar, é uma vida desequilibrada. Exatamente. O que está faltando para essas pessoas, né? Eu até escrevi na minha que o desequilíbrio que ele traz a enfermidade.
geralmente, a gente então entende que as nossas áreas elas precisam estar todas em comum acordo. A gente tem as nossas áreas todas em balança. Quando uma área não está tão bem, despenca e o negócio não fica tão bem. Então, não adianta eu só praticar exercício físico se eu não durmo bem. Não adianta eu ter uma alimentação saudável, mas eu não durmo bem. Então, eu tenho que ter comum em todas as minhas áreas. Eu não posso cuidar com excessividade de uma área, porque às vezes é isso que acontece, a gente foca em uma área. E não é bem assim que acontece. E a gente ignora também, assim, o corpo humano, a gente às vezes se coloca que a gente acha que está dentro de uma armadura que nada vai abalar a gente, né? Tá vivendo a nossa vida ali, a rotina. Mas aí eu vou dar o exemplo de quando eu fui doar sangue. Fui doar sangue, a gente saiu daqui, né? A gente sempre está no projeto Vida por Vidas. E aí cheguei lá, eu tava até com um pouquinho de dor aqui, assim, ó, na nuca e tal. Eu fui medir a pressão tava alta, 18 por não sei quanto. E aí, não, o que está acontecendo com você? Você está sentindo mal? Eu falei, não tô não. Ela, o que você almoçou? Você tomou água hoje? Eu falei, não tomei muita água. O que você almoçou? Eu falei, bati um pratão de lasanha, comida de sábado, né? Que é aquele almoço especial e tal. Ela falou, porque lasanha costuma ser, às vezes, um pouco gorduroso e tal, e pode aumentar a sua pressão. Tava salgado? Eu falei, tava com um pouquinho de sal e tal, não sei o quê. E ela falou, nós vamos fazer o seguinte, vai lá, senta um pouquinho lá, toma bastante água para ver como é que vai estar a sua pressão. E aí deu 20, 30 minutinhos, ela me chamou lá de novo, e aí eu voltei. E aí a pressão, ela já tinha abaixado. Ela falou, agora você pode doar sangue. E aí, o que acontece? Como o nosso corpo, ele tá, assim, muito susceptível a mudanças, né? Você toma muita água, automaticamente ali já acontece alguma coisa rápido. Você dorme bem, você já amanhece de uma outra forma, né? Tá com a pressão alta, não, vamos cuidar. E meia hora, 40 minutos, o seu corpo ele já muda. E aí a gente percebe que é interessante que na parte do compreenda, o que a gente pode colocar ali que Jesus, né, através do anjo, ele deu para Elias, foi praticamente ali os 7 remédios, né, naturais que a gente sempre prega, o ar fresco ali, respira, 8 remédios naturais, os 8 remédios, e aí, né, toma certinho conta ali da sua saúde, que você vai melhorar. E aí ele melhorou. Então a gente seria muito bom, o ideal, que eu acredito que é o que Deus colocou para a gente, que a gente cuidasse dessa maneira, né? E saísse, desconectasse um pouco do que o mundo está oferecendo. Porque o que o mundo está oferecendo não, é correria. Mano, essa rotina sua ela tem que ser mais rápida, você tem que otimizar melhor o seu tempo. Ah, enquanto está lavando louça, o que a gente está fazendo? Você pode fazer isso, tá? Enquanto você está lavando louça lá, ouvindo o podcast, né, ouvindo a lição. Mas aí, enquanto você está lavando louça, ouvindo o podcast, você está resolvendo um outro problema e conversando no celular também no WhatsApp para resolver. E é isso que a vida está oferecendo para a gente. Então, muitas vezes é bom que a gente dê uma respirada, né? Deus também nos deu um outro presente, que foi o sábado. Dá uma acalmada, respira. Que, inclusive, essa ansiedade também, ela, com certeza, ela contribui para que a gente esteja depressivo ou que traga algum outro problema, né, de cunho emocional para a nossa vida. A gente precisa de um estilo de vida saudável. Isso é fato. A gente precisa de um estilo de vida saudável. Mas hoje nós estamos vivendo que tem no mundo, na época que nós estamos vivendo, isso tem levado muitas pessoas a perder, tem prejudicado muitas pessoas a terem um estilo de vida saudável, mas principalmente os jovens, que é esse avanço tecnológico que nós estamos vivenciando hoje. A gente falou disso um pouco, né? Acho que no episódio anterior. A lição até comenta sobre isso, né? Esses avanços tecnológicos estão nos levando a termos uma vida desequilibrada. Por quê? Porque nós vamos ter aí, nós temos vários aplicativos que estimulam os nossos desejos. Vários aplicativos que monetizam o nosso comportamento, né? As influências, todo mundo, né? Ali a gente vê pessoas, o que as pessoas postam ali? Postam aquilo que seria o sonho, o ideal. E quando a gente começa a ver essas coisas, olha como que são as redes sociais, como afetam diretamente a nossa vida. A gente já sente, né, assim,
bem distante, né, daquele sonho, daquela vida. Por que minha vida não é assim? Então, eu não posso tudo na minha vida, né? As pessoas, elas não postam tudo da sua vida. O que as pessoas postam? No dia que ela vai num lugar bacana, né? No dia que ela está vivendo um momento bacana, posta. Aí o outro aqui que não está no dia bom, não tá no dia ruim, não tá no seu melhor momento. Aí você coloca o celular também para receber notificações incessantes a todo tempo. A todo tempo. Não para. Você pode colocar só do podcast, né? Código-chave. Mas recebe a todo tempo, às vezes não se descansa. Aí o que vai fazer? O cérebro fica estressado. E o estresse alto aumenta o cortisol, que é um hormônio que a gente tem. E com o cortisol alto, ele atrapalha tudo no nosso organismo. Aí a gente não funciona direito. Então, mesmo que a gente tenha prática de exercício, que a gente tenha uma alimentação saudável, as nossas taxas no nosso organismo, elas não ficam exatas, elas não ficam bem se o nosso nível de cortisol estiver alto. Isso afeta o nosso relacionamento com as pessoas? Com todo mundo, com tudo. Até com Deus. Até com Deus. Não, nosso corpo não fica bem e aí afeta tudo. Nossa vida não fica bem. Nosso cortisol estando alto, ele tem que estar no nível sempre normal. Se ele tem aumento, e ele sempre aumenta, se eu tiver em nível de estresse, não tem como. Então, mesmo eu fazendo essas coisas, e como que a gente diminui esse nível de cortisol? Tirando o nível de estresse. E como que a gente tira isso? Sim. Uma das coisas é a gente tirando. Igual quando a gente fala dos 8 remédios naturais, a gente sabe que um deles é a temperança, que é o que a gente quase não está tendo hoje, que é a temperança. Na parte até que o pastor leu no começo ali, quando Elias ouve a voz de Deus através de um sussurro, né? Mas antes teve o vento, teve a tempestade, teve o fogo, teve vários acontecimentos ali, né? Mas Elias só conseguiu ouvir a voz de Deus depois que tudo isso passou. Né? Imagino que no final ali daqueles 40 dias que isso aconteceu. Então, a gente pode comparar aqui todas essas coisas que aconteceram ali, o fogo, o vento, a tempestade, pode ser todo esse estresse que a gente passa no dia a dia. E cada dia mais, quanto mais nós consumimos as coisas que nos são colocadas na nossa frente, mais nós ficamos estressados, mais nós queremos consumir. Então, foi isso que você falou. Deus sussurrou com Elias e ele estava ali sozinho. E isso assim, isso foi coisas da natureza que a gente fala. Imagina hoje no nosso mundo que a gente raramente tem silêncio. Como que Deus vai falar conosco hoje? Se a gente constantemente está com um fone de ouvido no ouvido. Se os nossos olhos estão constantemente contemplando algo, que a gente está lendo alguma coisa, assistindo algo, se a gente está no ônibus, está olhando o outdoor escrito algo, lógico que Deus pode utilizar essas coisas para se revelar para nós. Mas como que a gente vai ouvir a voz de Deus se a gente está cheio de coisas deste mundo sendo colocados em nossa mente? Porque a nossa mente ela é preenchida pelo que a gente contempla. De que a gente está preenchendo ela? Qual que é a nossa contemplação? Hoje tem um fenômeno que ele tá sendo observado em usuários de redes sociais, principalmente aqueles que começam a acreditar que os outros estão vivendo uma vida melhor e mais feliz que ele. É o tal do FOMO, né? Tá na moda hoje. E a gente precisa se cuidar, né? A gente teria muito mais benefício na nossa vida hoje se nós tivéssemos o controle do consumo dos meios de comunicação. Aí é o equilíbrio que precisa ser resgatado, né? É reequilibrar a nossa vida novamente. No nosso sono. Tem gente que vai se alimentar com o celular do lado. Né? Vai dormir com o celular do lado. Não consegue. Então, é muito complicado isso. Né? E se alimenta e não consegue ver que a mente, o cérebro vai se estressando todo tempo. Aí as pessoas... Esse FOMO, né, é o Fear Missing Out, que é o medo de ficar de fora. É aquilo que a gente estava conversando. Hoje, até na meditação,
que a gente fez em casa, né, com a família, no pôr do sol, falava justamente de duas palavrinhas em alto nas redes sociais, que é o like, que todo mundo quer, e aquilo que ninguém quer, é o flopar, né? Inclusive, a gente está querendo like também, mas não para nos vangloriar. É Exatamente. para que nosso conteúdo possa aparecer para os outros também. Mas as pessoas, tem gente que postou alguma coisa, ninguém gosta de mim, ninguém me ama mais, se prende nisso. Hoje as pessoas estão preocupadas com isso, né? Tem pessoas que postam lá e querem que comenta, né? Não basta nem um like às vezes. A gente tem que se cuidar, a gente está vivendo assim, muito desequilibrado. As pessoas elas precisam entrar no eixo, voltar ao equilíbrio. A gente precisa voltar a isso. Só Deus pode fazer isso por nós. Porque muitas das vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus no momento que mais precisamos dela. Sabe por quê? Porque nós não desligamos o barulho deste mundo para prestar atenção no que Deus tem para nos dizer. E nós precisamos disso, né? Vamos para a parte então do hipertexto, o momento hipertexto, a parte do compare. E achei muito interessante aqui que um fato ninguém deseja se sentir mentalmente desequilibrado. Mas muito de nós podemos estar. Às vezes, demonstrando alguns sintomas, mas não acreditamos que estamos. Não é verdade? Eu acredito, posso fazer uma pergunta, né? Deve. Eu acho que o grande desafio para as pessoas começarem, a gente vai trabalhar muito isso aqui, né, em outros momentos, né, um TDAH, autismo, outras coisas, a gente deve trabalhar isso na lição. A gente não leu a lição toda, mas em algum momento nós vamos abordar isso. Mas eu acho que o grande desafio, doutora Lorena, é da gente recuperar o equilíbrio. O que eu penso, às vezes, no meu contato pastoral com as pessoas, é as pessoas reconhecerem que elas precisam, né, que elas estão tomadas por alguma síndrome e que elas estão contaminadas, contagiadas, elas estão estressadas. Se ela não aceitar, não tem como dar certo, não é? Sim. Eu acho que esse é o maior desafio, reconhecer, para começar o processo. Com toda certeza. Hoje a gente vive muito com o mundo real misturado com o mundo irreal. As pessoas hoje vê muita questão de filme, série, vê muito essas coisas. A gente tem muito contato aqui, eu sei de pessoas do mundo todo. Então, isso faz com que a gente... não, mas eu tá vendo, eu sou igual a fulano que mora não sei da onde. Eu pareço com fulano da novela. Eu pareço com ciclano. Então, as pessoas se comparam e não se sentem diferente. E isso faz com que ele se encaixe em um mundo e não se ache diferente para ir buscar, às vezes, uma ajuda. E aí isso talvez atrapalhe. Se você vivesse num contexto, porque eu falo assim, se você não tivesse rede social hoje, por exemplo, qual seria o seu nicho de amigos, de pessoas próximas? Quantas pessoas você conheceria para você se sentir talvez diferente ou não? Para você se sentir tão, às vezes, com essa necessidade de buscar realmente uma ajuda. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, quando o seu nicho, quanto maior ele isso atrapalha, às vezes, para você fazer isso. Você vai arrumando como se fosse muletinhas para você ir escapando de realmente buscar ajuda para você conviver aonde você realmente está. Agora, Lorena, a gente sabe que nós, seres humanos, né, somos como uma máquina. E como a máquina, nós temos algumas interdependências aí, né? E o que me chamou a atenção aqui também é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, alguma coisa está desencaixando nessa interdependência. E a palavra da nossa rede semântica é interdependência. E, pessoal, eu fiquei numa dúvida tremenda aqui. Já conversei com a Lorena, né? Lorena, me explica o que é esse negócio de interdependência. Então, Lorena, explica para as pessoas também, até para que a gente depois possa fazer a nossa rede semântica. Não vamos fazer diferente hoje, tá bom? A gente não vai fazer a nossa rede semântica aqui. A Lorena explica e você faz em casa aí. Fechou? E posta nos comentários. Isso aí.
Vou tentar, né? A gente sabe que dependência é quando você depende de algo, né? Você passa a ser aquilo ser necessário para você viver. Quando a gente coloca o inter, é porque é uma relação que existe. Então, a interdependência, existe uma relação de dependência entre algumas coisas. Como aqui a nossa lição está falando, né? Que a gente viu lá na tirinha da lição, mente, corpo e espírito. Essas três coisas, elas existem, então, de uma maneira interdependente. Para o meu corpo estar bem, eu preciso estar com a mente bem e minha questão espiritual bem. E aí eu, assim, por isso que eu sou fã da Igreja Adventista, porque é uma igreja que eu entrei nela já sabendo dessa questão. É uma igreja que ela olha a base espiritual, mas ela não esquece de focar no seu corpo e na sua mente. Então, isso eu acho tremendo na igreja, porque ela exatamente mostra para a gente essa questão da interdependência. Eu não posso só trazer os irmãos à igreja e cuidar da parte espiritual deles. É uma igreja que também olha pelo lado espiritual, mas ela olha pelo lado do corpo da pessoa, olha pelo lado da mente. Então, pastor, a gente viu aqui que Deus só agiu com Elias ali depois que ele estava bem, a sua saúde física e a sua saúde mental, né? Se a gente tem algum desvio na saúde física que acaba acarretando a saúde mental, isso também prejudica a nossa saúde espiritual? Com certeza. É aquilo que a gente vê, como é que você vai... Se o seu corpo tá enfermo, né? Nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos a nossa crença de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que a gente cuida dele. Na questão de alimentação, né? Na questão do descanso. Nós temos 8 remédios, né? Que nos levam a um estilo de vida saudável. Porque se o corpo está enfermo, a gente não vai estar bem com o relacionamento com o Senhor. A gente não vai não vai ter uns sentidos equilibrados. Nós não vamos ter uma unidade do corpo. Então não tem como a gente poder trabalhar se a gente não se curar primeiro, não se tratar, né? Se a gente não se tratar. E Deus sabe muito bem disso porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos criou. Então quando Ele vai conversar com Elias, Ele trabalha justamente isso. Não adianta. Não, vai ler 10 capítulos da Bíblia, vai orar e pronto, vai resolver. Não. Há um momento que você precisa se cuidar. Há um momento que você... Não, hoje eu não estou com vontade de falar com ninguém, nem com Deus. Às vezes as pessoas estão num momento tão ruim da vida dela, tão ruim, que ela não quer nem falar com Deus. Nossa, não, é o momento dela. Porque o que adianta? Vai falar só para dizer assim, hoje eu falei com Deus. Eu não estou afim, né? A não ser se for uma conversa. Não, estou falando de uma forma, de uma maneira formal. Assim, não vou na igreja hoje que eu não estou bem. Não é assim também. Né? Eu estou falando de uma maneira formal, mas às vezes você está lá assim, eu não estou bem, não estou afim de conversar, hoje eu não quero ver ninguém, hoje eu não quero ler a Bíblia, hoje eu não quero orar. Mas desse dia você já está orando. Né? Já começa por aí, porque a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. Então a gente precisa saber que a gente precisa estar bem. Porque a gente está vendo isso aqui acontecer, um exemplo clássico, né, e claro aqui na Bíblia, que é o relacionamento com Elias, e justamente Deus não tem como falar com a gente se a gente não estiver bem. Aonde a gente vê a respeito do jejum. Jejum não é para sacrifício. Né? E você, para jejuar, você tem que estar bem de saúde. É bom lembrar isso. Às vezes tem pessoas que têm, acho que diabetes, né? Precisa se alimentar de um certo tempo. Eu não posso fazer jejum, fulano. Você tem que fazer jejum, mas eu tenho diabetes. Aí alguém vai lá e fala assim, não, você tem que crer em Deus. Você tem que confiar em Deus. É jejum. Como se jejum fosse um sacrifício. Por que às vezes a gente faz um jejum? Porque às vezes a gente está com uma causa, às vezes a gente está querendo uma resposta de Deus, um propósito. E no jejum, o que acontece? O nosso cérebro vai trabalhar menos. Então, ele trabalhando menos, a gente está com a mente mais aguçada para ter uma resposta de Deus que não necessariamente Deus vai dar aquilo que eu quero. Mas, de alguma forma, ele vai fazer eu compreender aquilo que ele quer me ensinar naquele momento de prova e aquilo que eu estou necessitando. Então, por isso que eu preciso estar bem. Porque senão, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Não tem como.
Então os nossos sentidos ali são interdependentes. Isso aí. Vou voltar ao que eu falei lá na lição anterior, né? Lá no primeiro episódio. As nossas vias da alma. Isso aí. Nossas vias da alma. Então, 2 desafios para você aqui agora. Vai lá no chat, lá nos comentários do YouTube, e já que a Lorena explicou o que é interdependência, você vai lá e coloca a palavrinha da sua rede semântica também. Tira uma foto da sua lição, posta no Instagram e marca a gente lá no Instagram, @código-chave-PDC. Tudo bem? Vamos para frente? O nosso tempo está se Já esgotando. acabando, né? Tá boa demais essa lição. Lorena, mais Não uma tem vez, como. criando condições adequadas. Compartilhe com nós. Pois é, o gostoso da lição é que já vem falando até para a gente como ajudar a resolver até essas questões, né? Vem aí dando dicas para a gente. Eu gosto demais de um verso que fala que Jesus, né, ele fala que eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou seja, João Deus 10, veio para 10. que a gente viva essa felicidade. Então, a gente é para viver essa felicidade já aqui na Terra, né? Mesmo que a gente espera viver a felicidade no céu, mas já aqui. Então, como? Então, aqui na nossa lição veio algumas dicas de como a gente manter hábitos saudáveis para a gente estar com a mente bem aqui, né? O primeiro é o conecte, para que a gente viva de uma maneira social, para que a gente passe tempo com pessoas, para que a gente escute, para que a gente ria, para que a gente converse, para que a gente tenha tempo com as pessoas e também para que a gente tenha tempo junto com Deus. Então, a gente precisa ter essa conexão, passar tempo, ser social. Outra dica é para que a gente contribua, ou seja, para que a gente cumpra o nosso dever com o ser humano, para que a gente cumpra, que a gente supra a necessidade dos outros. É uma coisa que eu acho muito legal, né? A gente teve agora no domingo a programação do mutirão de Natal na igreja. A igreja tem a parte espiritual, mas antes da gente focar na parte espiritual, a gente o quê? Dá alimento às pessoas. Porque a gente sabe que para a mente da pessoa vir para o lado espiritual, ela precisa estar com a barriga cheia. Então, outra coisa que a gente tem que fazer é dedicar tempo para cuidar das necessidades do outro. Seja, às vezes, cuidando da saúde, de alguma maneira que a gente faça. A outra força a outra atividade é o confronte. Ou seja, é para a gente confrontar essas 1000 coisas que a gente tem para fazer no dia e a gente conseguir tirar um tempo para descansar. Nós temos o sábado, né? Porque se tem um dia que é bom, gente, é o sábado. Você poder esquecer do serviço, é assim, como se diz, deixar o celular mais de lado. Você que você desliga a não tomada, precisa. né? Exatamente, é realmente se desconectar. Mas é você realmente assim, você tem tempo de fazer? Eu acho, uma das coisas que a gente tem visto na psicologia é que as pessoas dificilmente sabem o que é seu hobby. O que você gosta de fazer? Eu faço isso. Eu falei, mas é o que você gosta de fazer? As pessoas, às vezes, não tiram tempo para isso. Então, as pessoas precisam ter esse tempo. Elas precisam ter tempo de dormir, elas precisam ter tempo de praticar o que gostam, de fazer, tempo de descanso e o tempo para Deus. E o que eu achei mais interessante... Eu também achei interessante. É que foi demais, é a última dica, que é o cozinho. Viu, Joe? Benção, né? O nosso mestre culto. Ó, aqui, ó. Mas eu sei aqui, eu gosto, eu já vi várias vezes na rede social aí, que fala assim, que não é todo mundo que tem o dom da cozinha, né? Muitos falam assim, eu tenho o dom de ser aquele que fica conversando com o cozinheiro, de ficar conversando enquanto ele cozinha. Tem um outro que tem o dom de comer, né? O alimento que ele tá Nos preparado ajuda aí, aí. eu gosto de levar o aparelho digestivo. Aí é bom. Esse tem um monte de gente que tem esse dom. Não, mas fala que pelo menos tem que ter o dom de saber lavar a vasilha. Né, né? Aí tem que ajudar. Não, mas é a questão de cozinhar, que é o quê? A gente sabe, a cozinha, ela geralmente você não cozinha para você sozinho. Isso faz com que a mesa esteja cheia. Então, é você novamente estar aqui envolvido socialmente.
Então É é um você momento ter o muito especial, prazer, né? Prazer. exatamente. Eu já tive o prazer de comer um pouquinho da pipoca do Joe aqui. Já vi ele Que cozinhando benção, no hein? acampamento. Eu vi que ali, a esposa dele ali o tempo todo, minha filha, auxiliando ele em tudo. Tão bonitinho o casalzinho. Até falei assim, fica assim. Barriga cheia. Que Não, se tiver criança agora, como é que vocês vão ficar fazendo assim tudo? Espera aqui, um ó. pouco, né? Deixa assim, deixa o casalzinho. Mas por isso, exatamente, por essa questão, por manter, é você fazendo algo pelo outro, é você alimentando e você senta. Gente, não tem nada mais gostoso do que você sentar à mesa com alguém e se alimentar e conversar com ela. O tempo passa que a gente nem vê. Nem E vê. a gente vê que, né, lembrando da outra lição, que ainda está fresca na memória, né, os momentos, né, que Jesus sempre tinha também, eram os momentos de festa, de dividindo o pão, compartilhando, Exatamente. sentado na mesa. E isso é um momento importantíssimo. Quando colocou esse passo aqui, eu achei muito interessante, né? E aí, justamente, a Nájila, minha esposa, fala assim, ó, eu tô estressado, vou cozinhar hoje. Tô estressado. E aí é incrível que isso daqui a gente está colocando numa condição de te ajudar a sair talvez do nível de estresse. terapia, né? É uma terapia, é uma terapia. Eu tinha esse hashtag com uma amiga minha que a gente sempre fazia, cozinha terapia. Muito bom, e faz sentido. Eu gostei também do ponto 2 aqui, contribua. Tem um vídeo no Instagram que é um time de basquete, os meninos novinhos jogando, e aí tem um rapaz do time que ele tá tentando ali fazer a cesta, só que ele aparentemente ele é uma pessoa assim com deficiência, ele tem alguma limitação ali nos movimentos, e aí o cara que é o pivô do time, o mais forte, assim, o mais alto, né? Ele vai, esse menino ele tenta jogar na cesta, ele erra, esse cara grande, fortão, ele vai e pega a bola, e aí ele não faz a cesta, ele vai e entrega para o menino, e o menino tenta de novo, e aí ele erra de novo, o cara vai lá, pega, entrega de novo para ele, até ele fazer a cesta. E aí, qual é o ponto, né? Eu já falei aqui que eu sou da Associação de Leitores de Comentários, né? Eu sempre gosto de ver o que o pessoal está falando, né, num vídeo. E aí o pessoal tá falando assim, poxa, eu queria ter um amigo igual o Camisa 8, era a camisa dele, né? Eu queria ter um amigo igual o Camisa 8, né, para poder ajudar e tal. Só que aí teve um cara que comentou assim, tá todo mundo querendo ter esse amigo, mas ninguém quer ser o amigo. esse amigo. E é o que está aqui, contribua, ajudar as pessoas também, vai te ajudar nessa terapia. E aí, às vezes, a gente sempre se coloca, né? Poxa, Deus não está me dando, a igreja não está me dando também, poxa, ninguém está me ajudando, o irmão não está me ajudando. Mas, às vezes, também você pode ser, mesmo num momento difícil, você pode ser esse instrumento de poder ajudar as outras pessoas. E isso vai fazer mais bem para você, provavelmente, do que para a pessoa que está sendo ajudada. Isso aí. Bom, vamos que caminhar para o vamos. final, então? Joe, cozinhe para nós. Não. Comenta pra gente. Um lanchinho Bom depois. senso. Jamais esquecido. A lição ela foi muito clara, né? Nos passos que a gente precisa seguir e no que foi colocado até na rede semântica aí, interdependência. A gente não falou aqui, mas acaba que ela é o resumo do que foi a lição. Mente, corpo e espiritualidade. Se nós não cuidarmos da nossa mente, nós vamos ladeira abaixo. Se a gente cuidar do nosso corpo, mas também não cuidar da mente, não vai adiantar. E se o nosso corpo não está bem, se a nossa mente não está bem, isso vai ser realmente uma barreira para que a nossa espiritualidade ela se desenvolva. Então a lição ela veio muito clara, nos deu os passos, ela falou quais eram os problemas, ela falou o que Deus fez para poder cuidar de Elias no momento, né, conforme a gente viu aqui os sintomas de depressão, o que foi feito ali para que ele saísse daquele momento de tristeza, de vazio, para que ele pudesse ser curado. E aí a parte aqui do compartilho também, foram dados a nós passos para que a gente possa conseguir trilhar um caminho ali, né, mais tranquilo, um momento para nós, um momento para as pessoas que nós amamos e um momento para Deus. Se a gente, eu acho que seguir esse caminho, talvez a gente não consiga evitar esse momento, esse período difícil na nossa vida. A Lorena ela acabou falando que a depressão ela também envolve um tempo, né? Precisa de ter mais do que 2 semanas para que seja confirmado, né? Então a gente acaba ficando tempos deprimidos, né? Mas não com depressão. A gente vai ficar deprimido no meio do caminho. Esse é um mundo que muitas vezes ele traz algumas tribulações, algumas tristezas.
algumas decepções. Mas com Deus no comando e cuidando também da gente, a gente com certeza a gente vai conseguir ser um servo fiel, ser um servo leal, cuidar verdadeiramente do nosso corpo, da nossa mente, para que a nossa conexão com Deus ela não tenha barreiras, ela não tenha, né, aí cortes, e que a gente consiga seguir verdadeiramente rumo ao céu. Amém, amém. Bom, gente, chegamos assim então ao final do nosso segundo episódio dessa temporada, Metanoia, que ainda promete muito. Muito. Né? Queria convidar agora então, antes da gente divulgar as nossas redes mais uma vez, queria convidar a Lorena que eu fizesse uma oração para a gente encerrar esse assunto. Então, oremos. Querido Deus e bondoso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais, engrandecendo o nosso espírito e que assim a gente possa estar fortalecendo também a nossa mente e nos ajude a estar também fortalecendo o nosso corpo. E assim a gente manter os três em harmonia para fazermos a tua obra. É isso que te pedimos, não porque merecemos, mas em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, convidar vocês então para ficar ligadinho nas nossas redes sociais. Vai lá, segue a gente no Instagram, já curte nosso vídeo, compartilha, Participa, comenta ali, comenta, Isso. né? Vai ali, aperta o botãozinho de se inscrever no nosso canal. Você não vai pagar nada. Tem como Pode apertar cozinhar e chamar a gente. Boa, Lorena. Que maravilha, né? Tem como ativar o sininho também, sempre Ativa que o tiver o sininho. vídeo, né? Vai estar te lembrando lá, Isso aí. beleza? Essa temporada promete. Se a temporada passada foi uma bênção, essa também promete ser muito. Amém. Ó, Não esqueça, tá pastor. aguardando vocês. Se inscrevam. Isso aí. Se inscrevam. Fique Esse já é o esperto. primeiro passo, tá? Vai perder? Próximo. No próximo episódio, a gente vai revelar como você pode Você ganhar vai esse. Aí a ansiedade não aguenta, não. É por isso que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tá bom? Gente, muito obrigado. Tamo junto e até semana que Beijo vem. no coração. um grande Valeu, sorriso. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.